inevitável afirmar, esse governo é uma verdadeira tragédia. Ao exilar a política econômica estabilizadora, a esquizofrenia catatônica chamada de nova matriz econômica gerou consequências trágicas para a sociedade brasileira. E diante desse cenário de crise que se aprofundou nos últimos meses, a montanha pariu um rato. A montanha pariu um rato. O que o governo anunciou é um tapa-buracos sem nenhuma condição de promover a recuperação econômica do país a curto prazo. Os especialistas afirmam tratar-se de simples tapa-buracos. Quando se imaginava, depois das especulações geradas durante o final de semana, que o governo apresentaria um projeto de reformas efetivas, competentes, transformadoras, traz apenas a sua mão grande para colocar no bolso do contribuinte brasileiro, aumentando impostos num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, como se fosse solução para promover crescimento econômico. É um contrassenso. É incrível que especialistas da economia no governo possam imaginar que, aumentando impostos, promoverão crescimento econômico. É evidente que é uma trombada na realidade econômica e social do país o que faz o governo ao propor a retomada da CPMF de forma sorrateira e malandra, apresentando uma alíquota de 20 centavos para que governadores pressionem os congressistas e obtenham 18 centavos de alíquota a seu favor e dos municípios, arrancando do já explorado povo brasileiro um pouco mais, com a confirmação de uma alíquota de 0,38 centavos. Em 2007, governadores também tentaram preservar a CPMF. É óbvio, não há quem esteja na função executiva que não deseje preservar a receita. Mas nesse momento em que há contração, recessão, em que há inflação, desemprego, aliás, o desemprego que se alarga a cada dia, aprofundando essa crise social que já é imensa. Criar mais um imposto não é só uma ofensa, um desrespeito, um achincalhe. Não, é a pilhagem oficial, a pilhagem oficializada, arrancando um pouco mais de quem já não tem mais a oferecer. Nós nos acostumamos à mágica contábil, à contabilidade criativa, mas hoje, senadora Thaídes, não vemos criatividade alguma nesse governo. Que criatividade tem o governo ao buscar como solução para a crise o aumento de impostos? Isso é criativo, isso é inteligente, isso é ofensivo, afrontoso. Isso é a consagração da incompetência. O governo, ao invés de promover uma grande reforma na estrutura de governança, ele se apresenta fraco, debilitado, impopular, não reduz os encargos, não reduz despesas correntes, não consegue eliminar estruturas ociosas, paralelas, superpostas, que significariam eliminadas uma grande economia para o país. E não alcança a essência da crise, nem uma letra sobre a dívida pública, que cresce de forma assombrosa, engolindo a receita pública do país. Neste 2015,
senador Jorge Viana, 47% do orçamento será consumido para amortizar a dívida e pagar juros e serviços dessa dívida, que será, ao final do ano, a maior dívida do mundo proporcionalmente, chegando a 70% do produto interno bruto. Como crescer sem encontrar uma engenharia financeira para administrar essa monumental dívida pública de outra forma, a exemplo do que fazem os países mais endividados do mundo, que pagam anualmente, proporcionalmente, a metade do que o Brasil paga para a rolagem da sua dívida, que vai chegar logo, logo, nos números oficiais, a o montante de 4 trilhões. Hoje, em junho nós tínhamos 3 trilhões 588. O senador Ataídes me forneceu agora o número de agosto, 3 trilhões 684 bilhões. Em 6 meses, a dívida brasileira cresceu 336 bilhões de reais. E o governo quer arrancar 32 bilhões do povo brasileiro através da CPMF. Seria certamente mais adequado que o governo lançasse mão desses 32 bilhões, desta reserva que chega hoje a 370 bilhões de dólares, e não enfiasse o braço longo com a mão grande no bolso do contribuinte brasileiro. Nós vamos reagir a essa proposta. É evidente que o governo tem a sua força, mas nós temos o dever de repercutir aqui o desejo do povo desse país, que não aguenta mais pagar impostos, que já paga demais. E isto é contrassenso, porque, evidentemente, ao aumentar impostos, o governo aumenta as dificuldades do setor produtivo, que é obrigado a demitir mais, e debilita a capacidade de recuperação da economia brasileira desta forma. Portanto, é uma trombada na realidade econômica e social do país a criação dessa CPMF, senhor presidente.